Bom dia, meninas! Então, hoje nós vamos começar aqui com a aula falando sobre estruturas de decisão, tá? Estruturas de decisão são, funcionalidades das linguagens de programação em que nós, baseados em certas condições, em certos parâmetros, nós tomamos ações diferentes. Essas ações se traduzem em blocos de códigos que serão executados, né? Blocos ou trechos de código que serão executados, ok? Vou mostrar para vocês essas duas. E é isso, vamos lá. Como o meu tempo hoje em dia, de repente, ficou muito mais escasso, eu não sei quão detalhes eu vou conseguir dar na aula, etc. Tudo que eu gostaria, mas eu vou mencionar algumas coisas e o que eu não falar fica a tarefa de vocês de pesquisar sobre, tá bem? Então vamos lá. Começando aqui. Eu estou aqui com o IntelliJ aberto. Eu vou criar um novo projeto. Eu vou chamar de Estruturas de Decisão, ok. Com Maven, Git, não vou criar ainda. Aqui, código de exemplo para poder facilitar a nossa vida. E vamos lá. Abriu aqui no meu. Deixa eu aumentar para vocês. Ok. Então, temos aqui nosso programa. Ele começa sempre com um exemplo pronto para a gente, tá? Do Hello World aqui, etc. Detalhes que eu não sei se alguém já está aqui e acompanha ou não, mas vão várias pessoas. Muitas pessoas ficaram em dúvida, né? Mostraram muitas dúvidas comigo nesses dias sobre momentos aqui do código. Eu vou só relembrar algumas coisas. Onde há pacote aqui, é somente se eu criar. Para os nossos exercícios, a princípio, todas as aplicações não vão precisar, tá? No curso de lógica, porque são todos muito curtos. É, mas a nível profissional ou do mundo real, precisa do pacote em todos os arquivos. O caminho do pacote, esse caminho aqui está na linha 1, ela é relativa à pasta raiz do Java. O IntelliJ faz várias coisas para a gente. Então, a pasta dele ele faz o seguinte, ó. Essa estrutura de decisão é a página do projeto inteiro. E nele vão ter vários arquivos. Arquivos de documentação, arquivos de Docker, enfim. Qualquer coisa relacionada ao programa, não necessariamente só o de Java. Dentre ele criou uma parte para a gente de SRC, que é de Source Code, que é arquivo de código-fonte. Dessa SRC, ele tem o main e o teste, ou seja, o principal e os testes. Então, em negócio de programação a gente faz bastante teste, tá? Desculpa, em programação em geral. E aí da main tem o Java, ou seja, poderiam ter outras linguagens no nosso projeto que fazem outros trechos de código, ok? E aí ele criou o Java. Esta é a raiz do Java. Este caminho do pacote, ele é relativo a esta raiz do Java, ok? Então ele está dentro da pasta org.example. Org é uma pasta, example é outra, tá? E como só tem um arquivo, deixa eu até inserir uma coisa aqui somente em org, para vocês verem que... Deixa eu fazer aqui. Não, cara, não pegou não? Pegou aqui. Qualquer coisa, vai ser só para mostrar, só que esse org. Não? Ele vai criar dentro do mesmo, se eu fizer assim. Ai, 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 ai. Deixa eu ver se eu... Oh. Chururururururu. Ó, em outros momentos eu cortaria, tá? Eu não vou cortar, eu quero mostrar a vocês aqui como faz. Aqui são coisas que eu uso tão pouco, por isso eu não sei como fazer aqui. Até onde eu lembro é só se eu fizer assim. Java Class. New Java Class, eu vou colocar... Tá, aqui ele fez, ok? É porque o arquivo por algum motivo não funcionou. Mas ó, se eu criar uma classe, vê que ele mostra aqui, ó, tá dentro do pacote org, ok? Era só para mostrar a vocês, onde estava org.example, são pastas diferentes. O IntelliJ ele só compacta pra gente porque, como não tem nada dentro de org, ele só torna a visualização mais eficiente. Mas se eu criar um arquivo dentro de org, e vocês viram que eu fiz aquilo colocando org, ponto, e o nome do arquivo Java, ele sabe que é um pacote diferente, ele cria diferente, tá? Mas não é uma boa prática normalmente. Não em org, tá? Dentro de example, se o nosso programa fosse crescendo, nós criaríamos sim outras divisões. Mas aqui por enquanto não. Quando eu apagar esse arquivo, que está dentro de org, mas não está dentro de example, deixa eu minimizar aqui para mostrar. Ó. Dentro de org existem esses dois, ok? Quando eu apagar esse daqui, ele vai voltar para aquela visualização anterior. Tá bem?
Outra coisa para se dar atenção é o nome da classe tem que ser o nome do arquivo. Então perceba que a classe aqui é main e aqui é main. Se eu fiz algum exemplo que o nome da classe não era main, eu mudei o nome tanto aqui dentro quanto aqui. Então, por exemplo, se eu fizer aqui e mudar para eu tenho que mudar. O Java já fez isso para mim, ó, mas eu tenho que mudar o nome do arquivo, ok? O do Java não, perdão, o IntelliJ fez isso para mim, tá certo? Eu vou deixar assim, estrutura de decisão, a gente continua desse jeito. O método aqui, main, esse sempre tem que ser, essa assinatura aqui é sempre desse jeito, não muda no nosso programa principal, tá? Na nossa classe principal. A gente vai começar aqui com a estrutura de decisão. Digamos então, aproveitar o tema aí atual, nós recebemos uma atividade para fazermos um programa de decisão sobre eleição. Se uma pessoa pode ou não votar, ok? Eu vou começar de maneira simples e depois eu vou incrementando. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a idade. Se a pessoa tem mais ou não 18 anos, se ela pode ou não votar. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente decide? Como é que a gente, entendeu? Pensando à frente antes de sair escrevendo de vez. Em algum momento ele vai ter que decidir. Se ele tiver mais de 18 anos, ele pode votar, 18 ou mais, né? Se não tiver, não pode. Como é que a gente faz isso? Lembra lá dos operadores relacionais que nós fizemos? Nós vamos utilizar ele junto com alguma estrutura de decisão. Eu vou começar pelo if. O if significa se. If. Ok. Beleza. Então o if significa assim. Nós vamos começar por ele. Se começar o código, como é que nós vamos. E onde nós vamos receber essa idade? Eu vou. Vocês já viram bastante a interação como é. Para exercícios para vocês pode ser interessante. Não, vamos fazer aqui. Eu vou colocar de vez. Então, eu vou declarar primeiro o scanner, ok? Então, scanner é uma classe. Scanner é o nome da variável que vai receber um novo scanner. De onde? Do system.in. Um dia vocês vão entender isso. Não é agora. Não se preocupem. Tá? Eu já vou, para não esquecer, que é uma boa prática, fechar aqui o scanner e vou escrever o código no meio. Então, eu vou precisar saber da idade da pessoa. Então, int. Eu vou colocar como um short, ok? Age. Vou colocar user age, ok? Idade do usuário. Aqui, deixa eu colocar. Vamos lá, vou colocar de uma maneira mais profissional como funciona, tá? Já vou ensinar isso para vocês. Tem aqui essa mensagem de boas-vindas, mas tradicionalmente é esperado que nós declaremos as variáveis primeiro no início do programa, ok? Normalmente é uma boa prática. E depois a gente faz as atribuições dela conforme for necessário. Então vou deixar desse jeito também. Declarei as variáveis aqui, vou dar uma mensagem de boas-vindas, depois eu vou pedir para a pessoa inserir o nome do usuário. Eu vou colocar só o print para que ele ficar do lado, ficar mais legalzinho assim. E eu vou dizer, por favor. Beleza? E aí eu vou ler. E daqui a gente tem que tomar uma decisão. O que, é que a gente vai fazer com esses dados? A gente tem que comparar isso com uma idade de 18 anos. E ver se a pessoa é maior do que isso ou não, ok? Sempre fico confuso, eu deveria ter visto isso. Perdão, gente, se eu não vi. Mas eu acho que eu mostrei em algum lugar o uso de variáveis em que... Eu pergunto porque, como eu já falei, eu perdi algumas aulas, mas eu acho que eu fiz isso sim. Em que eu usei uma variável, tipo, não usei uma variável e coloquei os nomes. Depois, se precisar alterar alguma coisa, eu fui lá e tive que em tudo novamente alterar. Então, baseado nisso, eu vou seguir já com as boas práticas. Nós utilizamos normalmente nesse cenário variáveis e, para esse cenário específico, constantes, que é... Eu vou colocar a idade eleitoral. Eu vou colocar aqui, ó.
Ele vai fazer uma conversão automática. Eu vou deixar assim para ele fazer conversão automática. Byte. Não, vai ser tudo um padrão. Short voting age. Que vai receber 18. Ok. E 18 é a idade eleitoral, tá certo? Porém, essa é uma constante que a gente quer no nosso código. Esse valor não deveria mudar. Nós não deveríamos permitir que durante a execução do código, durante a escrita em algum outro local, em outro momento, um usuário pudesse vir aqui, né, um desenvolvedor de software também, e alterar essa idade. Ela deveria ser constante. Portanto, eu vou transformar ela numa constante. Ela será uma final, então assim ele não vai poder ser alterado. E eu vou mudar o nome. Se eu fizer aqui, eu acho que o próprio IntelliJ não vai sugerir para não estar com o resto, mas eu vou colocar aqui para voting age, ok? Esse é o padrão, essa é a convenção quando utilizamos uma constante. Outra convenção é que a constante acaba se tornando as partes iniciais do nosso código. Elas costumam ficar no topo. Então, primeiro as constantes, depois as variáveis e depois as instruções, ok? Então tá, a idade de voto, a idade eleitoral é 18. E aqui, como é que a gente começa? Agora sim, eu vou apresentar a vocês a instrução if. If, tá? Como ela funciona? Uma decisão. If, ela recebe um parâmetro. Esse parâmetro é um valor booleano. Nós podemos usar aqui uma variável direta que contém um valor booleano, ou nós podemos utilizar uma expressão relacional que retorne o valor booleano, ok? Então, eu vou colocar se a idade, vamos lá, se user age for maior ou igual a voting age, entende? Essa expressão aqui vai me retornar alguma coisa que nós já vimos na aula anterior. E aí, baseado neste booleano de verdadeiro ou falso, é que ele vai tomar a decisão do que fazer, ok? O if espera um comando ou um bloco de código. Um comando seria só colocar aqui, sem nada. Deixa eu apagar aqui. Poderia colocar do lado ou embaixo dele. E eu poderia simplesmente escrever: você pode votar. Ok, eu vou correr esse programa aqui para vocês poderem ver. Bem-vindo ao programa eleitoral da Pretastec. Insira a idade do eleitor. Se for 18 anos, que é a nossa voting age, ele vai exibir: você pode votar. Beleza? Se eu correr novamente, e aí eu colocar uma idade que não pode, não vai se fazer nada. Não é legal assim, né? É bom que nós colocássemos um caso de sim e se não. Mas antes disso, deixa eu só relembrar aqui que ela pode esperar apenas uma instrução, ok? Normalmente não é convenção. Se for um código muito simples, só uma coisinha mesmo muito específica, ou seja, se só uma instrução é suficiente, até aparece, mas via de regra, o padrão é a gente colocar dentro de um bloco de código, ok? Abrindo as chaves aqui. E aí a gente escreve o que a gente quer dentro. Isso inclusive facilita para quando nós formos escrever a próxima instrução que eu vou ensinar, que é o else, é o se não, ok? A gente pode ter aqui uma estrutura que faz uma coisa se e uma coisa e uma estrutura que faz uma coisa de se não. Se essa condição anterior não foi atingida, então faça o seguinte. Então, se o usuário tem uma idade maior do que a permitida para votar, e ele vai exibir que pode votar. Se não, então else. Else é se não. Deixa eu fazer assim. Vou fazer aqui não. Vou fazer isso, eu vou trazer para cá. E isso. E não precisava, eu vou excluir. E aqui eu vou colocar um comentário. Ok. Ah, não, tá errado. Isso interpretou errado. Não é isso que eu quero. Ok, um else, tá? E aí um se não, eu vou colocar. Ok. Nesse caso agora, o nosso código ele tem uma tomada de decisão. Ele usa uma estrutura de decisão. O if, ele usa o se a idade for maior do que a idade de voto, ele pode votar. Se não,
não pode votar. Beleza. Correndo aqui o código. A idade do eleitor, eu vou colocar 7 anos de idade. Você menor de idade, não pode votar ainda. Beleza. Nosso programa já está muito melhor agora. Ele já faz uma coisa se puder votar e se não puder votar. De qualquer forma, a gente quer que ele exiba uma mensagem no final. Uma mensagem de despedida, uma mensagem de consciência, né? E eu vou dizer... Vou dizer aqui, ó, agora. Essa informação é muito suficiente para a vida real, mas vamos seguir com ela, tá? Não é só pesquisar. Fazer política não é só pesquisar candidato, gente. Beleza? E aí eu vou colocar aqui uma idade novamente, sei lá, 100 anos de idade. Eu já posso votar. Ou seja, ele fez a mensagem do se, ele entrou aqui, tá? E esse bloco de código do se termina aqui. Ele não precisou executar o do else, que é um bloco de código que contém apenas instrução, que é essa daqui. E ele executou o que está fora. Beleza? Então vocês poderiam entender que isso daqui foi o bloco, ele fez as avaliações dele de sim, de se não, e depois ele vai e executa essa daqui de baixo. Ok. Então, o que a gente entendeu foi do fluxo, ele tem o fluxo do se, o fluxo do se não, e isso é uma coisa contida, e quando termina ele volta à execução normal de código. Eu provei isso exibindo aqui. Tá, beleza? Será que sim? E agora? A idade eleitoral no Brasil é 18 anos, mas existem idades em que o voto é 18 anos para o voto obrigatório. Mas existem idades facultativas. Então, eu quero adicionar isso aqui no código de uma maneira que o nosso programa seja inteligente o suficiente para perceber que se a pessoa tiver, por exemplo, 16 anos, ela já pode votar, mas não é obrigada. Ok? Como nós podemos alterar nosso código para atender isso? Então, eu vou trazer aqui mais uma constante, que é a variável de idade de voto. Então, idade de voto mínima, né? Opcional. Então, eu vou colocar aqui, ó, final, short, vou colocar young voting age. Ok. Por quê? Eu vou colocar de maneira melhor de como a gente pode fazer o código na vida real. Eu vou colocar de optional voting age. Ok. E eu vou colocar que são 16 anos de idade. Tá, beleza? Com 16 anos você já pode votar. Como é que eu faço aqui agora no código? Para a gente poder representar isso. Com as informações que a gente tem, nós já poderíamos fazer isso, tá? Com o que eu já falei a vocês, já dá para acontecer. Existem as maneiras melhores e as piores. Uma outra maneira que, assim, a gente poderia fazer vários ifs e sair apenas para um deles, né? Então, se a idade for maior ou igual, ele exibe isso daqui. Aí, se a idade... Eu poderia fazer dessa maneira, né? Deixa eu comentar isso daqui. E eu vou mostrar para vocês uma maneira que eu poderia fazer. Eu poderia fazer vários ifs. Então, se user age for maior ou igual... nesse caso não vai funcionar por causa do else, né? Mas eu poderia fazer assim. Se a user age for maior do que a voting age... Bexiga. Aí eu vou colocar aqui, ó. Ok. Ok. Então, se for maior, ele vai exibir isso daqui. Aí a gente pode fazer um outro, tá? Que ele só vai exibir esse texto se essa mensagem inicial for verdadeira. E aí tem um segundo, que eu poderia fazer o seguinte. Se ele for maior ou igual do que a optional voting age, aí eu vou colocar que você está na faixa de idade eleitoral opcional. Ok. O que está acontecendo aqui? Talvez algum de vocês já tenham percebido o erro. Tem a idade de voto. E ele vai, se eu tiver aqui, ele vai exibir que está na faixa da idade eleitoral obrigatória. Deixa eu botar aqui para a gente. Obrigatória. E aqui. Ok. Eu vou colocar mais uma, que é o de if user age
maior ou igual, aliás, menor ou igual a menor que 16. E aí eu já não vou colocar 16, eu vou colocar que é optional voting age. Eu vou colocar um. Ok. Tá, beleza. Se eu correr o programa aqui, ele vai funcionar. Se eu colocar uma idade maior, 18 anos de idade, o que aconteceu? E aí? Você está na faixa da idade eleitoral obrigatória e na faixa da idade eleitoral opcional. Não era para acontecer isso. Ele deveria ir apenas para um dos dois. Mas entendem aqui, os ifs são avaliados de forma independente um do outro. Então, nosso código, ele veio aqui e verificou a idade. 18. Ele é maior do que a idade eleitoral? Ele é maior ou igual? É. Então a pessoa pode votar. Maravilha. Mas e aqui? Ele é maior ou igual do que a idade opcional? Ele é. Então, ele também pode votar. Só que o nosso programa aqui, ó, ele exibiu duas mensagens. Na faixa da idade eleitoral obrigatória, opcional, e ainda falou a mensagem final. Pô, a gente não queria isso. Queria apenas um dos dois. Isso é redundante. Tá? A gente pode corrigir isso. Né? O daqui está correto. Ele vai verificar se a idade é menor. Então, beleza. Como são maneiras de fazer isso daqui? Existem várias, tá, gente? Existem fazer ifs aninhados. Então, eu poderia fazer antes do if aninhado. Eu vou mostrar uma. Eu não sei se eu mostro o if aninhado. Vou mostrar o if aninhado primeiro. Então, existe uma outra maneira de fazer. Qual seria? Eu vou colocar aqui, ó. Se ele estiver acima da idade eleitoral, eu vou verificar uma coisa. Não tentei fazer como é. Eu vou verificar. Ele está acima da idade eleitoral. Antes disso, vou começar por outro código. Então, ó, eu vou começar aqui pela idade opcional, tá? Ele tá maior do que a idade opcional? Pode. Então ele pode votar. Ele entrar num bloco de código pra gente assim de quem pode votar. Então, se ele for maior do que a idade opcional, eu vou vir pra cá pra dentro. E aí, ele pode votar. Beleza, eu criei um bloco de código agora. Tudo que eu fiz até agora foi mudar de apenas uma instrução para um bloco de código. Normalmente a gente utiliza bloco de código, tá? Mesmo que só tenha uma instrução. Então, aqui dentro. Mas o que é que eu vou verificar? Eu vou verificar se ele é maior de idade ou se ele está entre os 16 e os 18 anos. E aí eu vou exibir uma mensagem apenas de acordo com um deles. Aí eu vou fazer aqui, ó. Ele está maior do que o voting age. Está maior do que o voting age. Ele já pode votar. Então eu vou aqui para dentro e eu vou fazer o seguinte. Se ele for maior, se eu tiver isso daqui, ó, eu vou copiar essa instrução de cá. Ou seja, se dentro da instrução, ok, quebrar linhas aqui para ficar mais fácil. Eu estou aqui, ó, se ele está maior que a da eleitoral, beleza. Então, se ele tiver a idade maior do que a idade voting age, que é obrigatório, tá? Vou mudar aqui para mandatory. Shift F6 para quem quiser saber. Renomear todas as ocorrências de código nesse caso. Eu vou colocar como mandatory voting age. Isso acontece, a gente está desenvolvendo, eita, esse nome de variável agora faz mais sentido que fique assim. A gente vai lá e altera, não tem problema. Tá? A gente pode mexer no código desde que deixe ele mais claro. Shift F6, ele renomeia todas as instâncias. Se eu não fizesse isso, eu teria que renomear aqui, vir aqui renomear, vir aqui renomear. Beleza? Eu acho que também tem um atalho se você clicar com o botão direito, Refactor, Rename, tá? Tá aqui. Botão direito em cima do lugar, Refactor, Rename. Então, eu vou aqui, ele está acima da idade opcional, e aí eu vou ver a idade mandatória. Ele tá na idade mandatória? Sim. Então ele vai exibir esta mensagem aqui. Mas se ele não estiver, aí eu vou exibir essa aqui de baixo, ok? Dá para entender. Eu sei que tá feio e isso é intencional, para que vocês vejam que não é tão legal fazer assim. Mas, ó, tem um se, ele vai verificar o se e vai executar essa instrução. Mas aí tem o se não, que eu comentei aqui, tá? Antes ele utilizou os blocos de códigos, aqui eu uso um bloco de código de uma maneira mais feinha, eu acho, né? Menos visual. Justamente para mostrar a vocês como poderia ser, como o bloco de código, como colocar essas coisas, torna mais legível, tá? Então eu vou executar aqui de novo o código, e aí eu vou ver, ó, se ele tiver 18 anos, você está na faixa eleitoral obrigatória, voto consciente. Se eu correr novamente e ele tiver
na faixa eleitoral dos 16 anos, dos 17 aqui. Ele está na idade eleitoral, opcional, pesquise bem e voto consciente. Isso é mais uma maneira de fazer, ok? Eu também vou deixar ela aqui comentada para vocês, tá? E aí tem uma que é uma maneira mais tradicional, que nós chamamos do if-else. Isso não é uma instrução, não é um novo comando, é só uma forma de fazer que é normalmente como as pessoas fazem. Ok. E aí tem potencial para Hadouken, daqui a pouco eu mostro para vocês. Como nós poderíamos fazer? Uma outra maneira é, se a gente vai verificar a idade da pessoa, ok? Se a idade dela for maior ou igual a mandatória, aí a gente vai exibir um... né? Vou colocar o de sempre aqui, deixa eu copiar esse negócio. Beleza. Você é menor de idade. Ah, mensagem errada, eu copiei. Tá, eu vou só facilitar nossa vida. Obrigatório. Vou só resolver essa mensagem. Essa mensagem, pronto, um exemplo perfeito agora de um exemplo de variável que eu vou fazer, tá? Tem uma mensagem aqui que ela também deveria ser única durante toda a execução do nosso código. E eu vou criar mais uma, que é um final string. E aí é mandatory vote message. E agora eu vou criar uma única, né, mensagem para quando o voto for permitido. E aí eu vou usar esta variável em todos os lugares e parar de me preocupar com isso que eu acabei de fazer, tá? A mensagem final é: você é maior de idade, portanto é obrigado a votar. Beleza? A partir de agora eu vou exibir apenas essa mensagem. Eu não vou mais ficar uma para opcional e etc. Ficar digitando cada uma delas. E aqui eu vou colocar para e aqui eu vou colocar para forbidden. Ok, forbidden é proibido, forbid. Minha nossa, agora eu travei forbidden. Ok? E aqui eu vou colocar aqui. Sim. Beleza, fiz 3 mensagens aqui. Mandatória, opcional e proibida, ok? O código está comentado eu vou deixar, mas no próximo que eu for mexendo aqui, eu vou já colocando essa mensagem. Então eu vou colocar que ele vai exibir uma mensagem aqui, e vai ser a mandatory voting message, ok? E aí, esse é o se. Mas aí, se não, se ele não for maior, eu vou verificar se a idade do usuário ela é maior ou igual ao optional voting age, ok? E aí, se não for, não, eu vou verificar aqui desculpa, gente. O se não, esse seria o tradicional que a gente ia fazer, mas agora eu vou fazer o else if. Então eu vou dizer o se não for, mas se for maior, ele vai dar um salt, e aqui eu vou colocar o optional voting message, ok? Esse negócio tá errado, era pra ser voting, eu acho. Vou deixar voting mesmo. Não, vou não. Mais uma vez, o Shift F6 muda tudo. São coisas que a maior parte dos cursos que tem por aí iria cortar se colocar de maneira correta. Eu não tenho tempo de edição, já falei pra vocês. E segundo, é assim que a gente faz no dia a dia, gente. Então, voting message. Fiz aqui, Shift F6. Em inglês mesmo deveria ser alguma coisa com electing, mas eu vou colocar voting mesmo, tá bom. Não vou gastar tanto tempo com isso. Opcional.
E aí, por fim, um senão. É o que eu vou dar o print. E aí... Ah, não sei se falou pra vocês do solto, acho que eu falei, né? Se não for, vocês já perceberam. Se eu fizer solto tab, ele completa. E aí é o... Forbidden Volt Message. Ok. Vocês conseguem entender o que está escrito aqui? Tem um se a idade do usuário for tal coisa, faça isso. Se ela não for, mas se for isso, faça isso. E se ela não for pro final, faça isso daqui, ok? Isso aqui é um bloco que ele está relacionado um com o outro, ok? É basicamente isso que eu escrevi aqui, só que de outra maneira, usando else if. Em vez de eu fazer um if dentro de um if, eu fiz um senão, e esse parâmetro do senão é um if, ok? Então, se a idade for maior que a mandatória, ele exibe isso. Mas se ela não for maior do que a mandatória, porém, se ela for maior do que a opcional, a mensagem é essa. E se ela não for nenhum nem outro, é isso daqui, ok? Isso é mais uma maneira de fazer, beleza? Esta maneira daqui é mais comum, só que ela normalmente não é feita assim. Ela é feita, e aí eu vou botar mais uma vez para vocês aqui, dessa vez eu já copiei, vou colar. Ela é feita utilizando blocos de código. Ok, gente. Normalmente se considera mais legível quando se usam blocos de código. Ok. Percebam aqui que eu coloquei só no início as chaves e a IDE completou para mim, depois eu só dei um Enter, ok? Eu abri chaves, dei Enter, ele completa para mim, ele já é inteligente para saber o que eu quero. Se considera que assim é mais legível, fica a critério de vocês, não está errado, não tem errado nem certo. Essa é a maneira mais convencional de se fazer. Quando só temos uma instrução, eu gosto de usar sem as chaves, tá? Mas eu sou uma exceção até. A maior parte das pessoas vão colocar chaves, mesmo que só tenha um comando. Eu evito, eu acho que fica mais bonitinho aqui em cima. Eu acho, né? Mas aí fica de cada um, tá? Não tem certo, não tem errado. Não tomem eu como única referência. Veja outros lugares. Sigam o coração de vocês, ok? Existem muitas coisas que podem acontecer. Tem os ifs aninhados. Então, por hora, para essa aula aqui, para parar por enquanto, eu vou colocar só mais um exercício. E aí, vocês vão fazer aqui antes de seguir para a próxima, ok? Depois, no final, eu vou falar agora sobre o if, if, else, né, que eu já coloquei, depois tem um switch, e depois eu vou colocar exercício sobre ambas, mas por enquanto é só o if. Só mais um exercício para o if, eu vou pegar esse código, colocar lá no GIST. Vocês podem deixar comentados ou não, isso fica a critério de vocês. Eu vou deixar aqui, façam suas anotações, coloquem comentários em cima para que vocês lembrem das coisas. O que acontece? Existe mais uma questão aqui no Brasil. Existe uma idade eleitoral maior, em que ela também se torna opcional. Não sei se é 60 anos ou 65, mas a partir dessa idade, o voto também é opcional. Eu quero que vocês implementem essa funcionalidade aqui, ok? Então, vou colocar aqui como atividade, vou colocar aqui mesmo. Vou botar seguindo boas práticas, eu não preciso disso, eu acredito. Implemente a funcionalidade. Eu não sei qual a idade de idosos, vocês pegam aí. Se quiserem pesquisar, pesquisa. Se não quiser, só atribuam uma variável qualquer, como quiserem, ok? Vocês têm agora que ter uma mensagem para quando a idade for deste tipo. Beleza? Quando for da maior, quando for idade grande e opcional. Tudo isso que eu falei para vocês deve ser suficiente. Eu relembro, tá, que eu não estou mais com tanto tempo quanto antes, eu pegaria mais exemplos, etc. Mas aí fica a critério de vocês. É a parte que eu disse, usei meu curso como mais uma fonte de aprendizado. Tá? Vejam outros lugares, pesquisem outros textos. E lembre-se também que no if ele quer uma álgebra booleana, tá? Um operador, desculpa, é uma álgebra booleana, são valores booleanos, mas são operadores relacionais. Então, aqui tem que retornar um valor de true ou false, verdadeiro ou falso. E, inclusive, poderiam ser lógicas mais complexas, tá? Eu não vou trazer esse exemplo para aqui para vocês por hora, mas se eu, por exemplo, quisesse uma única mensagem para o caso dele ser... Não faz muito sentido isso, né? Tipo, não seria tão inteligente. Eu tô falando isso que pode ser que vocês utilizem na sua solução, tá? Não quer dizer que esse é o caminho, não. Existem vários não tem necessariamente certo ou errado. Mas eu poderia querer, por exemplo, apenas uma única mensagem, né? Ou que fosse exibida as duas. Se ele fosse. Vocês talvez utilizem isso como opcional, ok? Mas aí fica a critério de vocês. Quão bonitinho vocês queriam fazer ou não. E também não tem certo e errado. Lembrando mais uma vez.
Mas, ó, eu coloquei esse parâmetro entre parênteses. E aqui do lado eu vou colocar outro parâmetro entre parênteses. Que aí é o do user age maior do que... maior ou igual do que o optional voting age, ok? Não é necessário aqui, o IntelliJ já disse pra gente, ó, isso não é necessário, um sempre vai ser maior do que o outro, mas para um exemplo de vocês, pode ser relevante, se vocês quiserem colocar uma única mensagem do voto opcional, eu fiz uma comparação, ele vai comparar isso daqui vai me retornar um true or false, ok? E depois ele vai comparar isso daqui, que vai me retornar um true or false. E aí depois ele vai comparar aqui no meio. E ele vai pegar um ou seja, se qualquer um dos dois for verdadeiro, ele vai fazer aqui de baixo, ok? Então isso poderia ser aplicado para vocês se vocês fizessem se ele for menor que 16, desculpa, se ele for entre 16 e 18, ou seja, se ele for menor que 18, e se ele for maior que 25, aí vocês fariam em vez do não, é um ou aqui, né, que usaria, já é uma ajuda para a resposta aí, ok? Pelo menos nessa lógica que eu estou seguindo, existem lógicas de ir, existem vários caminhos, pessoal, vários, assim, dezenas de caminhos para resolver isso. E não necessariamente um melhor do que o outro, tá? Lembre-se também de que é mais importante uma legibilidade melhor do que a eficiência de código frequentemente, ok? Existem particularidades que vocês vão pegar aqui com o futuro, né? Para quem um fato de curiosidade, não precisa memorizar tudo agora, mas quando ele avalia um ou, ele avalia da esquerda para a direita, e se o primeiro for verdadeiro, ele nem executa o resto. Para esse exemplo de variáveis é indiferente para a gente, né? Quase indiferente. Mas, por exemplo, de funções poderia ser. São particularidades do Java, né? Ele tenta ser inteligente. Pô, se um já deu verdadeiro, eu preciso nem avaliar o resto. Tá? Existem várias e várias possibilidades. Eu vou deixar esse código aqui bagunçado mesmo. A obrigação de vocês é pegar esse código, colocar ele organizado. Isso de fato faz parte do exercício, de uma maneira que seja legível, tá? Vocês não são obrigados a usar as variáveis em inglês. Se quiserem mudar o nome, podem mudar. Eu recomendo que utilizem para praticar o inglês no dia a dia. Pode usar o Google, pode usar tradutor o tempo todo, não há problema, ok? E o que eu quero é que vocês tenham a funcionalidade do voto opcional para idosos. Tá bem? No próximo vídeo eu continuo com a estrutura de decisão switch. Beleza, gente. Vou colocar um GIF tá aqui no meu comentário, no comentário, vai estar lá em todo canto. Eu compartilho esse link. Tá bem. Se minha aula foi confusa, e eu sempre acho que foi, se não ficou claro, coloquem aí. Quem tiver acesso a mim pelo Educa Afrotec pode falar diretamente, quem não tiver, coloca nos comentários, tá certo? Obrigado pela atenção aí e até já já.